Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul o Atualidades Pampa, o seu programa diário, todo início de noite, que leva até você as notícias que marcaram o dia no Brasil e no mundo. E sem dúvida alguma, falando de mundo, a invasão da Assembleia Nacional na Venezuela nesta quarta-feira chamou a atenção do mundo, nos traz uma apreensão ainda maior com os acontecimentos no momento em que a população que está ao lado do presidente da Venezuela fez uma invasão a esta Assembleia, agrediu os deputados de oposição, jornalistas e todas as pessoas que lá estavam. Por aqui, o TRF da 4ª Região negou a liberdade para o ex-tesoureiro do PT, João Vacari, num outro processo, e a liberdade também do ex-ministro Antônio Palocci. Eu acho que já são assuntos que nós temos para começar este nosso Atualidades Pampa de hoje, que vai para todo o estado do Rio Grande do Sul e que tem os seus assuntos do dia aqui colocados nesta bancada e comentados com uma certa descontração, com um certo bom humor, na medida em que é possível se ter bom humor com as notícias do nosso dia a dia, e inclusive com as declarações do advogado do senhor presidente da República, Michel Temer, que quando perguntado qual seria, em que lugar estaria o presidente Temer diante das acusações todas que lhe são feitas, ele diz que não estaria na UTI de um hospital, que ele está bem, estaria no máximo na lanchonete do hospital. Pô, que conversinha esquisita, né? Engraçadinho, né? Muito engraçadinho. E os brasileiros estão no necrotério, né? Mais ou menos, né? Morrendo Já estão mais ou menos por aí. Agora, bastante preocupante e assustadora a situação da Venezuela e a invasão que foi feita hoje, né? Qualquer semelhança com outros países do Cone Sul não é mera coincidência, não. Milícias de vermelho, com máscara no rosto, todo mundo com o rosto tapado, jogando bombas, paus, pedras. Pareciam imagens da nossa esplanada da Brasília. Não, a gente vê aqui, não é só em Brasília, a gente vê por aqui, né? Sim, pois é, aqui essa também, rapaziada com máscara no rosto e né, com camisetinha. Não foi só o nosso dinheiro que foi para lá, né? Não foi só, de repente foi o nosso dinheiro que está mantendo isso lá também, não sei, né? Mas estão fazendo arruaça lá, invadiram hoje o parlamento. A Venezuela hoje é uma ditadura, não tem nada de democracia a Venezuela. O parlamento venezuelano é um resquício que não tem nenhuma autoridade, porque a Suprema Corte venezuelana, que é dominada pelos bolivarianos, né, que é a turma, né, tirou todos os poderes do parlamento venezuelano, dizendo que toda e qualquer decisão ou projeto votado no parlamento bolivariano, venezuelano, tem que ser aprovado pela Suprema Corte. Que democracia é essa? Então, para que existe aquilo ali? Então, fecha a porta e então, manda embora. Acabou. E um aspecto importante é que hoje é a data nacional da Venezuela. Sim, exatamente. É o dia da independência. Simão Bolívar declara a independência daquele país. É o dia da independência e o parlamento venezuelano estava fazendo uma sessão exatamente com discursos em homenagem. O parlamento venezuelano, para quem não sabe, é dominado pela oposição, porque numa tentativa de eleição livre lá na Venezuela, 80% do parlamento foi eleito opositores ao Maduro e à turma dele. É que essa turma a gente sabe, Magda, quando terminar essa papagaiada lá na Venezuela, porque vai terminar mais cedo ou mais tarde, né? Vai ter que terminar. Vai acontecer o que aconteceu no Brasil. Vai se descobrir milhões dessa gente em paraísos fiscais, gente que enriqueceu, que se tornou milionária, cabide de emprego, gente que se tornou milionária, que enriqueceu. Todo mundo sabe que a corrupção, o totalitarismo... Eles vivem uma ditadura. Sim, eles vivem uma ditadura. E quem está no poder agora está no charrangismo. Lembra quando o Hugo Chávez morreu? O Hugo Chávez morreu, acharam 2 milhões de dólares na conta da filhinha dele, de 14 anos. Exatamente. Num paraíso fiscal, nas Ilhas Caimã. Uma continha em nome da filha dele de 2 milhões de dólares. Olha que coisinha o defensor do povo lá. Parece os defensores do povo que está aqui, né? E cadê os defensores do povo daqui que defendiam os defensores do povo de lá? Dinheiro, o que eles dizem que fizeram metrô, que fizeram metrô, o povo daqui. Que fizeram metrô
e fizeram metrô com o financiamento do BNDES. Exatamente. E Porto Alegre não tem metrô até hoje. Eu não sei se eles já deixaram sair os deputados. Alguns já saíram feridos. Muita gente porque a milícia cercou o parlamento. São milícias pagas pelo governo, né? Porque depois o governo diz, não fomos nós, a violência na Venezuela. A Venezuela hoje é uma terra de ninguém. É uma terra de ninguém. Amigos que tinham negócio, o Rico Vilar, doutor Ricardo Vilar, que foi um dos líderes, foi presidente da Câmara de Comércio Brasil-Venezuela, largou alguns anos, porque acabou, né, o comércio. Ele disse que a Venezuela, numa conversa privada, ele é meu amigo pessoal, ele disse, Gustavo, a Venezuela, hoje você desce para o aeroporto, você não pode levar dinheiro, não pode levar, o documento é o mínimo possível, você corre o risco de pegar um táxi e ser assaltado pelo taxista. Eu digo, não, mas isso acontece no Brasil. Não, mas lá a incidência é brutal. Você pode ser assaltado na saída do aeroporto. Sendo a cidade, não pense em andar em Caracas. Aquela Caracas que a gente conheceu, que era uma cidade simpática, arrumada, limpinha, coisa e tal. Não existe mais. Hoje é terra de ninguém. E essas milícias bolivarianas, que são patrocinadas e pagas pelo governo, exatamente como acontecia aqui, e ainda acontece, né? Hoje é outra turma que beneficia, que banca isso. Mas essas milícias bolivarianas garantem ao governo venezuelano o distanciamento dos crimes cometidos. Matam opositores, estudantes, e aí eles atribuem a violência política. Gustavo, e assim até uma coisa de alguns minutos atrás, até uma questão de 15, 20 minutos atrás, talvez 30 minutos, eles não tinham saído, eles estão lá dentro, estão tipo sequestrados. A grande maioria. Saíram alguns feridos. Mas tem gente ferida lá dentro também que não consegue entrar, não sair. Quer dizer, é uma milícia armada com paus, mas não é. Aparentemente é só paus e pedras, coisas e tal, mas a gente sabe que não é, né? Porque já morreram muitos, aliás, a maioria dos opositores morre a tiro. E eles estão então, dizendo que vocês vão ter que comer tapetes, porque vocês vão ficar aí dentro. É a milícia bolivariana patrocinada pelo Congresso, contra o Congresso. Contra o Congresso, lá dentro. Eles são acobertados. Deputados de oposição. São acobertados pela Suprema Corte, que a Suprema Corte é bolivariana, né? Tudo juiz nomeado lá, pela... Não é muito diferente daqui, não. Bom, enfim. E o Executivo nem se fala, né? O Maduro esse é totalmente maluco, né? Completamente. Então, assim, a ideia que se era constranger o parlamento, está dando um exemplo para o mundo que a Venezuela hoje é uma ditadura bolivariana absolutamente corrupta. Porque o Chicão cansou de dizer que a Venezuela hoje é um dos maiores produtores de petróleo. A Venezuela só para a China, a Venezuela vende, só para a China, a Venezuela vende mais de 20 bilhões de dólares por ano em petróleo. Só para a China. É um paísinho pequenininho. Não tem dinheiro. Não tem 1 milhão de Eles estão tentando, alguns legisladores estão tentando comunicação com chanceleres e congressistas da região, com o secretário-geral da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, para relatar a situação e pedir apoio. Porque eles estão numa situação bem complicada. A ditadura e o governo não vai... Mas pelo fato de estarem cercados e a Guarda Nacional não faz nada. Não, sabe o que o governo disse? Não, isso é uma manifestação democrática de... Super. Atenção, olha a expressão. Manifestação democrática de movimentos sociais. Tem alguma semelhança com algum outro país por aí? Parecido. Que tem uma turma de vermelho que patrocinada? A nossa sorte é que a gente conseguiu mandar embora essa turma antes que isso acontecesse. Mas não menospreza. Tudo parecido com esse outro país. Tudo parecido com esse outro país. E não se menospreza, não, porque essa gente está aí com muito dinheiro. Com certeza. Muito dinheiro, porque foram mais de uma década, bilhões de dólares. Aliás... A quantidade de dinheiro nosso que saiu daqui para eles. Falando em bilhões de dólares, Magda, você viu o que o Roberto Duque disse hoje? Hoje não. Eu fiquei chocado, agora à tarde. Ele disse alguma coisa que a gente eu pode tento não me chocar, mas... Magda, você sabe quanto ele disse que não faz questão de repatriar e que entrega para a justiça brasileira de bom grado? Numa das contas dele num paraíso fiscal. Quanto? 20 milhões de euros. De euros? Euros. 20 milhões de euros. 20 milhões de euros. Manteria o Hospital Parque Belém lá por 5 anos. Isso porque ele era um apêndice. Não, ele era um apêndice. Por isso que a pena dele Ele era um muquirana, segundo e terceiro escalão. E ele disse, não, eu de bom grado entrego para o governo brasileiro, restituo à justiça. Não faço questão de recuperar esse dinheiro. Numa das contas dele,
Parece que as contas que o Joesley disse que colocou para Dilma e para o Lula estão no nome do Joesley. As contas estão no nome. Então, por isso que é muito difícil de provar. Não dá para estão provar. No nome do Joesley. O dinheiro é deles, mas está no nome dele. Exatamente, que ele fazia o saque e aí entregava e alcançava esse dinheiro. Então, por isso que está difícil de rastrear. É porque os grandes trambiqueiros não colocam nada do seu nome. Sobre a questão da Venezuela, o Carlos Flávio de Santa Maria, aqui no WhatsApp, se manifesta dizendo: Senhor Vitorino, desde a época do senhor Hugo Chávez, a Venezuela era já uma ditadura. Sim. O problema é que muitos organismos, inclusive a parte da imprensa, tinham os olhos fechados para essa realidade. Parte da imprensa eu concordo com ele. Tinha a imprensa esquerdopata brasileira e o próprio governo brasileiro achava engraçadinha a Venezuela. Achava bacaninha, né? Eles achavam bacaninha a Venezuela. Luta contra o imperialismo americano. Que boboca. Os meios, Vitorino, os meios são os mesmos. Mas acontece que o Hugo Chávez era um líder. E esse Maduro não é um líder. É um louco, né? É um louco, é um idiota, um imbecil e tudo mais. Então o Hugo Chávez ia para o programa de televisão, sabia falar, tinha aquela conversa, aquela charla, aquela coisa toda, e conduzia de forma diferente, aparecia de uma forma diferente. A corrupção era a mesma. Aí ele morre, entra esse camarada, e esse camarada resolve endurecer, porque ele não tem nenhum preparo. O Hugo Chávez era oficial do Exército, ele tinha preparo. Esse aí não tem nenhum preparo. Mas é impressionante a quantidade de malucos que existem, né? Porque a quantidade de seguidores que ele tem é impressionante. Sim, mas aí é aquela turma que você dá benefícios, né? Porque, assim, essa coisa da esquerda radical, do ativista, você vai ver o cara é um fracassado. Olha as universidades. Normalmente os líderes, não sei o que, estudantes, o cara está há 8 anos para terminar um curso de 4, ainda faltam 3. Sabe como é que é? É mais ou menos isso que acontece. Normalmente são fracassados que culpam o mundo pela sua incompetência. Porque é mais fácil terceirizar. É mais fácil terceirizar. A culpa, né? Você vê, pega um jovem numa universidade, que tinha no primeiro lugar, que tem empresas ali na porta esperando o cara sair da faculdade para dar emprego. Né? Esses não estão nem aí para a política e quando assumem a política preferem fazer a opção pelo empreendedorismo. Agora, foi dito aqui, há algum tempo atrás, em relação à Venezuela, que até eu falei para o Chicão, quando o Chicão fala nos militares, coisa e tal, lá é típico caso, Chicão, em que o exército ficou do lado errado, viu? Mas, Vitorino, quanto a Venezuela... O exército lá ficou do lado errado. A Venezuela é um país que eu tive uma vez em Isla Margarita, que é um lugar, é brega, mas é bonito. Não, é lindo. Eu acho meio estilo brega. Brega. Mas a Venezuela exporta misas maravilhosas, tudo bem. Só uma coisa que me intriga na Venezuela... tem uma escola de misas lá que prepara desde menina. Elas nascem já com sonhos. O concurso na Venezuela é que nem uma partida de futebol. O que mais me intriga na Venezuela, Vitorino, é por que os Estados Unidos não fez uma intervenção que nem fez no Chile, tirando o Allende. Os Estados Unidos têm essa condição, a CIA, mecanismo, pegar a oposição, alimentar a oposição e tirar o Maduro. E o Chávez. Isso que me intriga, por que isso? A Venezuela tem um ponto estratégico muito forte na América do Sul. É que eles não têm interesse, os americanos não têm mais interesse em intervencionismo, Chicão. Desde o advento do Vietnã, se tu notar, os americanos preferem ações tópicas e largam a Deus dará. Olha o que aconteceu no Afeganistão. Mas no Iraque entraram. Sim, entraram e largaram de mão. No Afeganistão no Panamá entraram. Na Grenadina entraram. Sim, a Granada também, lembra? Que apareceu um maluco comunista lá que queria tomar conta da ilha, queria botar mísseis. Imagina, o cara quer botar mísseis. Eu não sei por que a Venezuela me intriga, porque eles não entram na Venezuela. Sabe que eu acho que com a Venezuela tem um jogo de cena muito forte? Porque você sabia que um dos maiores compradores de petróleo é os americanos. Ou estão deixando o petróleo cair para baixo, porque a OPEP diminuiu a produção para levantar o preço. A Venezuela, como precisa de grana, ela aumentou a produção. Então pode ser isso. E os Estados Unidos com o xisto betuminoso, aquele xisto. E não usa o petróleo deles. Não usa o deles, usam o xisto, que tem uma perspectiva de 8 a 10 anos. Eu acho que já está. Eu não sei como é que estava o barril de petróleo hoje, mas... 52. Bom, tu deve ser mudando de lugar, mas não em uma proporção completamente diferente, obviamente. Tu acompanhaste hoje à tarde a Câmara de Vereadores?
bastante tumultuado também, né? Sim, a Câmara de Vereadores... Inclusive foi interrompido agora, a encrenca agora maior, no final do dia. Para mim, eu acho que a encrenca maior foi na Assembleia. Não, ok, mas a Câmara suspendeu os trabalhos porque tumultuaram uma vez, 2 vezes, na terceira uma pessoa foi agredida. Eu disse que a Câmara de Vereadores de Porto Alegre ia enfrentar muitos problemas e infernizar a vida do Marquesan. Sim. Porque a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, pra vocês terem uma ideia, só também do pessoal... é de oposição, né? Só do pessoal tem 3. Aí mais a turma do PT, mais a turma do PDT, do PCdoB, do PQP, do Diabo Carregue. Pronto. Montou uma oposição raivosa de esquerda lá, que eles não querem saber o que é bom para a cidade, o que é bom para o município. Eles estão preocupados só contra sempre. Então eles estavam votando o aumento da contribuição previdenciária dos servidores. De 11 para 14. Tá, de 11 para 14. Aí, durante o período todo de votação, uma série de tumultos, uma série de interrupções, sendo que... Questão de ordem. Sabiam que ia perder, quando notaram que ia perder no voto, aí começaram a bagunçar. Aí empurra, xinga. Empurra até que um funcionário, uma pessoa, agrediu um vigilante da casa e aí deu tumulto e aí eles encerraram a sessão. Agora, então, não votaram, não fizeram nada. Agora a oposição é bem cara de pau, né? Silveira, aqui no WhatsApp, estava querendo que a gente falasse exatamente agora a oposição é bem cara de pau, né? Não permitiu o estabelecimento de teto para o funcionalismo público do município. Não quis teto, vamos gastar. E agora... quer tentar consertar a previdência do município, eles também não querem. Quer dizer, está evidente que a oposição na Câmara de Vereadores não está preocupada em consertar coisa nenhuma. Né? Qualquer coisa, se o Marquesan votar o seguinte, vou triplicar o salário base dos professores do município, eles vão votar contra. O negócio é inacreditável. Bom, dou um exemplo para vocês do que o PT fez no governo do Fernando Henrique. O PT não permitiu a criação do salário família. O Bolsa Família hoje, na época era o programa Renda Mínima, criado pela dona Ruth Cardoso. Foi apresentado, o PT obstruiu, não foi criado o programa Renda Mínima. Então, logo Lula assumiu, lançou o Bolsa Família, que é o mesmo programa, só mudou de nome. O mesmo projeto. O mesmo projeto, a mesma coisa. Um outro exemplo também constrangedor, que é a Constituição Brasileira. Sabe qual é o único partido que não assinou a Constituição Brasileira? Todo mundo sabe. Não precisa dizer. Bom, o resumo da ópera aqui é de que o servidor, o SIMPA, que é o Sindicato dos Municipários, afirmou que o servidor que foi detido, junto com o guarda que teria sido agredido, foram encaminhados ao Palácio da Polícia para fazer registro, né? Conforme a Guarda Municipal, ele agrediu um vigilante da casa durante um tumulto de empurra-empurra, que eles invadiram a mesa diretora e tal, enfim, aí acabaram com a sessão. E o Sindicato dos Municipários afirmou que o servidor está lotado na Secretaria Municipal de Educação. Legal isso. Aliás, falando de educação... Foi o sindicato que... Fazendo um paralelo... Essas são as informações que eu estou colhendo. Fazendo um paralelo, né? Magda, hoje à tarde, teve reunião da Comissão de Educação na Câmara Federal. E o presidente não estava presente. A reunião da Comissão de Educação foi conduzida pelo vice-presidente. Vice-presidente da Comissão de Educação da Câmara Federal. Sabe quem é? Presidiário. É aquele. Aquele que bate o ponto. Bandido condenado pela justiça, hoje presidiu a Comissão de Educação da Câmara Federal. E a gente ainda quer fazer piadas portugueses. Te escutei no Pampa da Tarde. Não, é inacreditável um negócio desse. É inacreditável. É piada pronta. É piada pronta. Exatamente. Falar em educação, a Federação, a presidente da Federação, Simone Leite, convidou para o próximo Tá na Mesa, que é quarta-feira que vem, o secretário de Estado da Educação, Ronald Krumenauer, e o presidente do Sindicato dos Professores, o Eiseric,
E eles serão os palestrantes de quarta-feira que vem lá no Tá na Mesa. Acho que vai ser uma oportunidade de uma boa conversa, de uma boa discussão. Quem puder ir, é só acessar o site da Federação, que é www.federação.com. Aliás, esse Tá na Mesa é um negócio muito legal. E eles têm feito, têm se proposto umas discussões muito interessantes. Trazem pessoas interessantes. E levando o secretário de Educação com o presidente do sindicato, não é do sindicato, é dos professores. É uma boa discussão. É quarta-feira que vem, eu vou lembrar mais perto para vocês se inscreverem. E a gente está falando de educação, que não tem, né? Investimento, não tem dinheiro, mas quem também não tem dinheiro é a Polícia Rodoviária Federal, que vai ter que cortar serviços, porque por falta de verba do governo federal. É uma tristeza, de novo. A Polícia Federal, agora a Polícia Rodoviária Federal, o Brasil vai parar. Sim, vai parar. Todo mundo está tendo que cortar tudo porque não tem dinheiro. Nem os helicópteros. Quer dizer, ter dinheiro, tem dinheiro, mas está no bolso, né? Está em outro lugar, né? Desses políticos corruptos. Está em outro lugar. Agora, o cara que fez o orçamento desse ano, vão manter esse cara lá? Não vão demitir o cara. Teve orçamento aí? Como é que acaba a verba orçamentária, a dotação orçamentária de órgãos importantes como esse na metade do ano? Na metade do ano. Não dá para entender. Que conta é essa? É um negócio que... Quem é que fez essa conta? Não estudou matemática. Quem é que fez essa conta aí? Dona Magda, eu tenho uma notícia aqui. Pois não guarde com o senhor, divida conosco, por gentileza. Sobre as mulheres que receberam 23,6% menos que os homens em 2015. Mas o mais importante dessa notícia, claro, que a mulher tem que receber exatamente o que o homem recebe. Os salários têm que ser iguais, né? Não criar os paradigmas, né? Essa coisa toda. Mas o que eu ressaltei aqui nessa notícia é que o salário dos trabalhadores com nível superior era, em média, em 2015, R$ 5.349. E dos empregados sem nível superior era de 1.745, uma diferença de 206,5%. Então, quando as pessoas dizem assim, eu não quero tirar curso universitário, não quero tirar faculdade, não tem emprego depois, eu reconheço que está muito difícil ter um emprego. Mas se você não tiver nível superior, se você não tiver formação, você não vai encontrar um emprego. Quando encontrar um emprego, vai ser essa diferença de salário. 5.349 para nível superior, isso é uma estimativa geral, e R$ 1.745 para as pessoas que não têm nível superior. Então, é uma diferença abissal para as pessoas que estudam, para as pessoas que podem tirar um curso universitário, e não são todas as pessoas que conseguem tirar um curso universitário. Primeiro, se não conseguem uma bolsa. Segundo, porque muitas pessoas não conseguem estudar, elas não têm essa facilidade de aprender, muitas pessoas não conseguem. São pessoas que são destinadas para outras profissões. Agora, se puder fazer uma faculdade, um curso universitário, toda pessoa tem que fazer. Dona Magda, pois não, senhor Chicão. Eu queria mandar um look para dois grandes amigos meus, o doutor Paulo Braga e a Marjorie Calumbi, que é uma mulher muito bonita. E também... Como nós aqui que estamos aqui. Nós aqui somos top. Sim, né? Não, eu estou falando nós mulheres. A bancada tem as mulheres diversificadas para cada gosto, muito bonitas. Somos as diversificadas. Mas, Dona Magda, o Miguel Astejano, que ele é da Gaúcha Bike, ele me fez uma pergunta que eu achei interessante, o Mário me confere. Qual é o cão mais feroz do planeta, Chicão? O cão doméstico, não um cão selvagem. Já vou adiantar, não é o pitbull. É o cão que está no filme Código da Vinci, que não é o cane corso, é o mastim napolitano. Já ouviu falar? Isso, já, claro. Esse é o cachorro mais feroz que existe. É difícil até domesticar. O mastim napolitano. Em que filme tu falou? No Código da Vinci aparece quando eles vão atrás da mãe do demônio, sabe? Do diabo, até aparece um cadáver que era uma cachorra e não é o Código da Vinci. Não, isso é a profecia. Não, mas no Código da Vinci, ele está falando do Código da Vinci. Estou me confundindo nessa cena que a Jéssica falou. É o mastim napolitano. Eu achei que era o Bull Terrier, esse bicho. Tinha um amigo meu que tinha em São Paulo 2. É raro esse cachorro. Lá em São Paulo. E o Miguel tem um cane corso, que é um cachorro que vem da Córcega, é um cachorro italiano, também feroz. Muito bem. O Magda, hoje saiu mais um tarifaço invisível do governo federal. E vai ficar invisível? Vai ficar. Não vai ficar. Nós, a gente vai sentir no bolso no dia 1º. A gente vai sentir no bolso no dia 1º de janeiro de 2018.
Qual é? É que a desoneração da folha de pagamento de alguns tributos estabelecidos pelo governo passado para alguns segmentos da economia foram retirados hoje através de uma proposta do Executivo que foi aprovada pelo Congresso Nacional. A proposta foi aprovada sem emendas e, portanto, vai para a sanção presidencial, que não resta dúvida, vai ser imediata, porque foi o próprio Executivo que propôs. Retira isenções tributárias de vários segmentos, praticamente todos. É um total de 23 segmentos da economia que se refletem diretamente no nosso cotidiano. Ou seja, prepare-se, dia 1º de janeiro de 2018 vai subir tudo. Ai, meu Deus. Mas antes disso, eu quero passar uma informação aos senhores. Nós temos alguns telespectadores que perguntam assim, pergunta para o pessoal da bancada o que eles acham dos refugiados que estão aqui no Rio Grande do Sul, enfim. A Justiça Federal vai promover nesta quinta-feira um mutirão de atendimento a imigrantes e refugiados aqui no Rio Grande do Sul. Então, prestem atenção. Os interessados no atendimento devem comparecer portando documentos, tá? Nesta quinta-feira, agora dia 6, aqui em Porto Alegre, das 16 às 19 horas vai acontecer, já aconteceu no dia de hoje, amanhã é um outro dia. Das 16 às 19 horas, no auditório da Justiça Federal, na rua Otávio Francisco Caruso da Rocha. Serão esclarecidas dúvidas sobre pedidos de naturalização e de nacionalização, vistos, previdência, casamento, acesso à educação e à saúde, entre outras questões. Interessados no atendimento devem comparecer portando documentos e não existe necessidade de você fazer uma inscrição prévia. Você está ouvindo, está sabendo dessa informação, pode informar as pessoas interessadas, a pessoa chega lá e vai ser atendida. Esse mutirão ocorre em parceria com o GAIRE. GAIRE é o Grupo de Assessoria a Imigrantes e Refugiados da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o outro serviço chama SADIR, que é o Serviço de Assessoria em Direitos Humanos para Imigrantes e Refugiados da Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul sempre foi, aliás, de resto, o Brasil sempre foi muito receptivo a imigrantes, né? Nós temos praticamente a colonização globalizada. São núcleos em todo o país de gente do mundo inteiro. Eu não sabia que no Brasil, por exemplo, nós temos uma colônia tailandesa. Então, no sul de Minas. Então, deixa eu te dizer que nós aqui, vou contar para vocês uma outra coisa de pessoas também que são muito solidárias. Chamam-se, eles são os Amigos da Índia. Tá? E isso, eu vou passar essa informação porque eu tenho uma amiga que é a Inta Reichel, ela é uma psicóloga. Tá, Índia país ou Índia Índia país. Índia país, tá. Índia país, que fosse tá? Índia Ela morou muitos anos, ela, o marido, que é médico, ela é psicóloga e ele é médico, com a família, com o casal de filhos, eles moraram muitos anos na Índia, estão de volta aqui. Então, com o objetivo de melhor acolher a cultura indiana em Porto Alegre, um grupo de simpatizantes coordenados pela Silvânia Marques, ela é da empresa Multicultural Consulting, especialista em treinamentos interculturais, e a Inta Miller, psicóloga, organizaram o primeiro encontro denominado Amigos da Índia. Nesses encontros, elas estão agregando indianos que residem aqui em Porto Alegre para uma confraternização. E neste encontro, eles vão discutir temas relacionados às diferenças culturais, adaptação num país como o Brasil, vão trocar experiências, tudo isso regado à deliciosa comida indiana. Ou seja, um grupo que tem a intenção de favorecer a integração dos indianos em Porto Alegre. Então, este encontro está agendado para o dia 26 de agosto, que é um sábado, a partir das 18 horas. Então, quem se interessar de participar, conhece pessoas indianas que estão aqui ou que são simpatizantes com essa cultura, eu vou fornecer 2 telefones para vocês agora. Um é da Inta, o outro é da Silvânia, tá? Os telefones são 981-886084 e 999-055551. Eles estão aí no vídeo, tá? 981-886084 e 999-055551.
faz contato e fica sabendo onde é que vai ser, como participa, enfim. Mas é muito bacana. A Índia faz uma comida indiana E a Índia é sensacional. fascinante, é um país fascinante. Maravilhoso. Conversar com eles é uma coisa bárbara. A Índia socialmente se assemelha muito ao Brasil, tem uma disparidade socioeconômica muito grande. Tem cantões de extrema 1 pobreza. bilhão e 100 milhões de habitantes. Tem cantões de extrema pobreza e é um dos maiores, se não o maior núcleo de engenheiros de sistemas e O programadores. maior produtor de cinema do mundo. Que é a Bollywood, né? Que é a Bollywood, que produz. Eu não digo que seja a maior do mundo, mas mas é bem. é um núcleo significativo. Número de filmes E não bastasse isso, Cris, você que gosta de viajar, a Índia tem uma riqueza ecológica espetacular, porque eles têm praias cinematográficas, a costa do Mar Índico é linda, tem também montanhas, a região montanhosa, a região da Caxemira, uma região montanhosa, lindíssima, e tem selva, floresta, tal como a Delhi, África. como é que é? É uma belíssima cidade, mas Não consigo. Não consigo imaginar. O que a gente vê na Nova mídia Delhi, Bombaim, são sempre cidades a que mostram. pobreza da Índia, né? O que as pessoas relatam retratam em muita filmes. gente. É muita gente. A Índia é 5 vezes o tamanho do Brasil em termos populacionais. Imagina. E a metade do território. Tem 3 milhões e meio de quilômetros, 3 milhões e 600 A mil Índia é quilômetros menor quadrados. geograficamente que o Brasil. 3 milhões e 600 mil quilômetros quadrados, o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. E imagina 5 vezes a população brasileira. Nesse espaço. É complicado. É complicado. Agora, a cultura é linda, né? Falando em cabeça. Olha, será que o Alexandre não quer participar desse encontro? Legal, né? Hoje, vou jantar. Tem o festival indiano na cidade. É verdade. legal. Toda a cidade. E tem tá aquela indo lá, menina dançando, como é o nome que é dela? a Magra de Ruim, que é uma guria muito linda que tem. A guria é linda, Mas isso é do blog dela. A menina, Vocês, nossos telespectadores, lembram aquela tatuagem que eu fiz, aquela de tatuagem de Já renda foi o que ano eu passado, fiz? é? Foi ano passado. Nossa, já passou o um festival ano. indiano, né? Faz um ano. Que é o festival das luzes, né? É muito legal. É o festival das luzes. Agora, lindo, né? Falando em mulheres lindas, hoje eu conheci uma mulher linda, querida, que tem uma luz toda especial, que é a Karina Cartomante do Chicão. E o que ela te contou? Não conto. Ela não te contou Eu não conto, não. Ela disse que é pra tu ires lá. Ah, meu Deus. Pra começar, vai até lá. Um beijo bem especial. A Dona Karina é Magda, maravilhosa. Fala, Falando na Índia, né? A Índia, que é aquele país de cultura britânica, que os britânicos estiveram lá há mais de 100 anos, teve uma das maiores figuras, um dos maiores pacifistas do mundo, que foi Mahatma Gandhi. Filmes, histórias a respeito desse homem extraordinário. Formado em Direito em Cambridge, me parece, lá na Inglaterra. Peladão do lençol. Ele foi viver na África do Sul, retorna ao seu país, vai advogar e começa a crescer como pacifista. Eu nunca vou esquecer de alguns capítulos da biografia desse cidadão que eu li. Nunca brigou, ele fazia greve de fome. Eles prendiam ele não comia mais. Aí obrigaram a soltar porque a imprensa mundial... Estou precisando que me prendam. A imprensa mundial ficava a favor dele. Ele disse uma frase que eu acho realmente fantástica, né? Olho por olho, o mundo vai acabar cego. É verdade. É verdade, vai acabar cego, é verdade. E aí segue. E assim dente vai por indo. dente, vai acabar a banguela. Falando em Bollywood, o Lion, não sei se vocês assistiram. Eu aquele filme assisti. Tô de- louca pra assistir. Eu não assisti. Meu assisti. Deus, que filme maravilhoso. Eu Triste, assisti. mas maravilhoso. mas Assisti, um espetáculo. Qual é o filme? assisti num domingo Lion. à tarde, na segunda de manhã eu acordei e reconheci, tamanho. com a cara desse tamanho, de tanto Eu tô chorar. me preparando. É, emocionalmente maravilhoso. pra ver. Mas eu vi o trailer e fiquei fascinada. Eu nem vou. Que é com o mesmo Mas tu não ator de achou, Quem não? Quer Ser um E é Milionário. uma história verídica. eu gosto de então filme isso que mais emociona esse mais biquinho, Dona ainda. Eu gosto de filme inteligente. Sabe qual filme Homem-Aranha. tu tem que assistir? Eu gosto de filme inteligente, Eu Homem-Aranha. gosto de drama. Mulher Homem de Maravilha. Ferro, X-Men. Eu gosto de filme inteligente. Já É bom. assisti a Mulher Sabe por Maravilha. que é bom a gente Saí assistir? cansado do filme Mulher Maravilha, porque é tanta burdoada que aquela mulher pula, dá tiro, burdoada. Eu saí dentro do cinema cansado. Eu não O curti filme essa Mulher outra Maravilha coisa. gerou um fenômeno nas crianças, nos meninos, que os meninos estão indo atrás de camisetas da Mulher Maravilha, de acessórios da Mulher Maravilha. Olha que máximo. Não, e não bastasse isso, a atriz é lindíssima. linda, A atriz israelense, maravilhosa. lindíssima. Agora, se ela tem Fazendo toda... jus a Linda Carter, que foi a Mulher Maravilha dos anos É 70. verdade. né? Agora, o que ela dá de burdoada... Bom, a energia que tem essa
essa mulher no filme, se ela tem essa energia para tudo, tô fora. Não, e Boa ela noite, descobriu pessoal. que estava grávida, pretensão do né? senhor Vitorino. No meio do filme. No meio do Como filme, é nas pretensioso, gravações. senhor Vitorino? Boa noite, pessoal. No tempo que se amarrava... Esse rapaz aqui, Maria. Tá complicado. Dizendo que ele Esse não senhor- tem... Quem Futuro noivo, Como é o nome futuro da noivo. atriz? Ah, eu não sei o nome dela. Ah, ela é um nome tem, diferente. ela é israelense. israelense, Eu sei. né? Ela é israelense. Olha aqui, ó. No tempo que se amarrava cachorro com linguiça, adoro isso, minha mãe que dizia isso. É do mesmo tempo. O Estado foi necessário. O Estado foi necessário se manter em assuntos como siderúrgicas, petróleo, etc., pagando muito bem para seus burocratas. Hoje em dia não se justifica mais esse gigantismo do Estado, ainda mais com os tais direitos, privilégios adquiridos por leis e penduricários. O que vocês pensam disso? Pergunta o nosso telespectador Christian Ordot. Assino na esquerda do Christian. Onde é que você quer que assine, Christian? E Concordo você, com Mário Barcelos, o que acha? Eu não entendi a pergunta. Não é uma pergunta, ele fez uma observação. Sim, mas eu não entendi a observação. No tempo em que se amarrava cachorro com da linguiça, linguiça eu me lembro. o Estado foi necessário se meter em assuntos como siderúrgicas, petróleo, etc., pagando muito bem aos seus burocratas. Hoje entra aquela coisinha para avisar que tem outros que não me interessam. Hoje em dia não se justifica mais esse gigantismo do Estado, ainda mais com os tais direitos e privilégios adquiridos por lei e penduricalhos. Eu tenho que concordar com o Vitorino. Tu me fez ler tudo isso para dizer que tu concorda com o Exatamente, assina embaixo, na direita, não na Não, esquerda. não, isso eu não vou dizer. Eu assinei do lado errado, né? Acontece que o Estado sempre se envolveu. Isso é uma coisa muito antiga. Os grandes países da Europa, Alemanha, França, etc., cada vez mais estão entregando para a atividade privada, para as empresas, para tomar conta do país. É verdade. Porque quanto mais o governo se mete, mais o país cai. Só atrapalha, A economia brasileira está crescendo, Chicão tem razão. Eu vi hoje o aumento. Está crescendo, cresceu 1,8. Cresceu a economia brasileira, o número de automóveis fabricados, de tá se descolando utilitários do governo, fabricados, isso aí que- porque eles Shoppings estão não lucrando mais. querem mais saber do governo. São Paulo está crescendo, está crescendo. Começaram novas construções, embora tenha caído o valor do metro quadrado no Rio de Janeiro, São Tá Paulo muito e outras caro cidades. também, Muito né? caro. Muito Sabe especulativo. quanto custa o metro quadrado no Rio de Janeiro? R$10.500. A Quer dizer- média, né? É a média. É. Quer dizer que um apartamento em Copacabana, um conjugado lá que se chama fortuna. conjugado, de 30 metros quadrados, né? Vai custar R$300 mil. É um uma coisa absurdo, realmente é uma fortuna. impossível. Ele tem razão. O Estado é uma coisa e a iniciativa privada é que tem que tomar conta. Mas é importante observar o seguinte, Marne, eu concordo com você, mas a diferença nos países de primeiro mundo é que a fiscalização, essa sim tem que ser do poder público para que a atividade privada que tem que detém, fazer alguma coisa, que detém as concessões públicas cumpram com a sua obrigação social. Não pode ser exclusivamente lucro. Vou dar um exemplo para vocês. Olha o que está acontecendo no setor elétrico brasileiro. As ações da Eletrobras estão desabando. Por quê? Porque a Eletrobras quer desesperadamente vender algumas subsidiárias, dentre as quais a Eletrosul. Por quê? Porque eles não têm recursos para investir. A CE. São empresas com gerência política, administradas pelo poder público, que tem a maioria das ações, e que não consegue gerir com competência. Aí você tem salários amplificados em alguns setores, não são todos, mas alguns setores, especialmente diretorias, salários amplificados, fora de uma realidade, coisa e tal. E aí não sobra dinheiro para reinvestir. O que está acontecendo? O setor elétrico brasileiro, Marne, está se tornando defasado. É preciso investir no setor elétrico e não tem dinheiro para investir. E o que vai acabar acontecendo? A gente vai ter problema de geração e distribuição de energia elétrica em Já 5 anos. temos, o nosso governador já está lá A CE. A gente pedindo vai ter pinico. problemas gravíssimos. E sabe quem é que está esfregando as mãos? China. Estão esfregando as Sim, mãos. vai- A hora que lançar o edital para A China vai tomar conta. Para a Eletrosul, a Nós China temos vai que lá e dizer pimba. obrigada, senhor. Fale, Chico. Dona Magda, eu vou dar uma notícia aqui, acho que até em primeira mão, porque ninguém quase fala nessa pessoa, que eu sou fã, um dos maiores fãs dele, e o Brasil, que eu sou um eterno otimista, tem uma grande luz no fundo do túnel. Sabe quem é que vai colocar a candidatura dele na rua para presidente da República? Quem? Um grande brasileiro, Álvaro Dias. É? Álvaro Dias, para mim, é um grande cara, incorruptível, com uma grande gestão, um cara que tem uma presença de estadista. precisa Eu acho que nós de temos assim. opções agora. Bolsonaro, Álvaro Dias, gostaria que Caiado entrasse.
para quebrar com essa esquerda total de vez aí. Muito bem. O Álvaro Dias já lançou, ele deu uma entrevista para mim no Pampa na Tarde e ele disse que sim. Eu perguntei para ele, senador, o senhor tem no horizonte alguma perspectiva? Ele disse, não tem no horizonte, é uma candidatura que vem sendo me oferecida, o partido está avaliando, estamos avaliando os apoios, quer dizer, ele abriu que é candidato sim. Muito bem. Aécio Neves envergonha a memória de seu ilustre e saudoso avô Tancredo Neves. Agora esperamos que a justiça estabeleça ao menos uma semelhança entre ambos. A calvície do Tancredo com a cabeça raspada do pilantra do Aécio ao entrar em cana merecida. João Luiz Moinhos. Aí eu lembrei de uma pergunta de um telespectador através do WhatsApp também na segunda-feira, que ele disse assim, Carla, realmente tu acredita que vai acontecer alguma coisa pro Temer? Eu acho que tá difícil. Não vai, bem difícil, não vai acontecer nada. Bom, hoje eu escutei uns constitucionalistas, né, nossos colegas falando, e eles disseram assim, ó, a prova que foi gravada, tal da gravação do Joesley com o Temer, né, que a gente achou um absurdo, que realmente tem coisas assim que a gente tem certeza que ele cometeu, entendeu? Mas aquela prova é completamente ilegal, ela não vale absolutamente nada, segundo estes colegas, entendeu? Há diversas interpretações, mas tendo o Congresso na mão, do jeito que ele tem, né? Sendo o relator do PMDB, sendo o presidente da comissão do PMDB, então quer dizer assim, não vai acontecer nada com Michel Temer, infelizmente. A atriz que faz Mulher Maravilha, obrigado a Dona Maria Doroteia, nossa telespectadora, se chama Gal Gadot. Ela era militar do exército israelense. Ela passou uns 2 anos modelo profissional, militar do exército israelense. Tem um filho e descobriu que esperava o segundo filho nas gravações da Mulher Maravilha. Ricardo Marçal Pereira, estes ratos de vermelho, estes movimentos sindicais estão para mim representados nesta imagem. Tenho no espelho de meu carro. Este rato vermelho algemado é meu amuleto de desejo ao fim desta raça. Olha só o que a criatura tem no espelho do seu carro. Vamos aqui olhar juntos, por favor, porque é algo... Que medo. Não, eu vou te contar. Os nossos telespectadores mandam cada coisa. Olha aqui que coisa mais bonitinha que ele tem pendurado no carro dele. Um rato estrangulado. Ali, ó, ele tem uma algema, parece uma algema. Rato algemado. É um rato algemado que ele de tem vermelho algemado. no carro dele. Aquilo ali é o rabo do rato? Claro, aqui é o rabo, aqui os olhinhos, seja, né? aqui as orelhinhas e aqui é uma algema que ele tem, Mário Barcelos. O que tu achou que era isso aqui, Marcelo? O Mário Barcelos. Era o Eu perguntei pro Vitor, quem quer que eu não enxergo direito, o Vitorino espera tá que seja bem, o tá rabo. bem. A Magda queria falar sobre o Grêmio Futebol. Pode falar sobre o Grêmio Futebol. Que é o time de mais charme e fashion do sul do país. O Grêmio ontem cravou a sua entrada nas quartas de finais. Agora o Grêmio só tem que torcer por uma coisa. Dá uma zebra nesses clubes que decide em casa que pode ter uma melhor campanha que ele e um brasileiro cair, que vai cair Santos ou Atlético Paranaense. O que significa? O Grêmio vai para as quartas, com um pouquinho de sorte, pega um Lanús, que não foi o São Lourenço, primeiro da sua chave, ele decide na Arena e está num passo, Cris, da semifinal. Quando começou a Libertadores da América, eu disse na Grenal e aqui, eu achava que era Flamengo, Palmeiras e Atlético. Só que esses times caíram, o Flamengo até foi eliminado, o Palmeiras e o Atlético estão no nível abaixo do Grêmio. O Grêmio está fazendo um futebol espetacular, porque tem um técnico competente, carismático, extremamente fashion, que é Renato Portaluppi, ao contrário do Sport Clube Internacional, que é tudo ao contrário do Grêmio. O Internacional é tudo de ruim, o Grêmio é tudo de bom. Tá, também não é assim Mas não é bem tudo de assim ruim. também, né? Por favor. Não está nem Tenha entre os mais G4. tolerância. Não está nem entre os G4 da Série B. Não, tenha Olha mais aí. tolerância. Quem é o reserva do Marcelo Groi? Do Marcelo Groi é um garoto da base lá, não me lembro do nome. Que vai jogar agora, né, na próxima do Brasileirão, que o Marcelo levou 7 pontos no joelho, parece. Marcelo Groi. Mas o Grêmio joga com o Avaí, né? O Marcelo é que ganhou o jogo, né? Ele que ganhou o jogo. Marcelo Groi teve a dignidade de tomar um frango e se desculpar em público. Eu acho ele maravilhoso. Ele é um cara muito transado, um cara que casou com uma mesa em menino Campo de Bom. muito caráter, esse Eu rapaz. conheço É ele. do Grêmio.
Ele pediu desculpa, Vitorino, para a torcida pelo erro Pela dele. rachada dele. Isso é uma humildade. Quando o time nacional pede pro Boa Esporte e não quer falar com a imprensa. Mas, Chicão, Fala do Grêmio, não compara com o Inter. Fala do Grêmio, elogia o Grêmio, mas esse negócio... E outra, não fala do nosso goleiro Danilo Fernandes. Não, tô falando do Danilo Fernandes, tô falando do time do Nacional, que não dá entrevista e pede pro Boa Esporte. Olha aqui, ó, a Leandra me lembrou de uma coisa que eu também, Leandra, estou desesperada para saber. Vai dizer que eu não posso falar? Não, tu pode falar o que tu Não quiser. fala, não. Vocês resolvem vocês dois aí. Tá, agora eu que estou falando. Agora vocês não vão falar, ninguém vai falar, eu vou falar. Oi, senhora Magda. Gostaria de saber a respeito do moço do perfume. Estou curiosa para saber se ele enviou a resposta do encontro. Não, Leandra, ele não nos disse. Verdade. Eu não sei se ele foi bem sucedido, se não foi, se ele está de namorado ou ele está aí. Tá na pista, verdade. nós não sabemos se ele tá aí. Bom, deve ter dado certo. Foi bem importante. Se ele não mandou, foi bem importante. Alguma coisa deu. Olha aqui, ó, o nosso telespectador diz o seguinte. Aí, não é a primeira vez que ele manda esse e-mail. Gostaria da opinião do Vitorino. Fui vítima de um erro médico em uma clínica particular conceituada. Falsificaram, inclusive, a retirada de exame que não fiz online. Não sei a quem recorrer. É difícil encontrar advogados que advoguem em questões médicas. Existe a tal máfia dos médicos? Não sei a quem recorrer. Por favor, me dê uma orientação. Beijos para a Cris e para a Magda, sempre bonita com o passar do tempo. Obrigada. Marcos Vinícius de Canoas. Não sei se o Vitorino vai poder dizer alguma coisa. Ações contra médico é um negócio muito complicado, porque você precisa ter a constatação da imperícia médica. E toda cirurgia tem um risco. Ações contra cirurgiões plásticos, por exemplo, é uma coisa relativamente comum. Não tem cirurgião plástico que não responda à ação, pedir indenização, coisa e tal. Porque a pessoa chega lá, um crocodilo chega lá e diz que eu quero a cara da Evangeline Lili. Que é o que quer a cara do Chicão. Ele não vem a cara do Vitorino, não pode chega o Vitorino lá, eu quero a cara do Chicão. Pô, não vai ficar, entendeu? Vai continuar assim, bonitinho, não vai ficar feio como esse cara. Muito bem. Então, assim, aí a pessoa não tem o resultado que queria e entra com a solução. Não, daí é mais Boa noite, amigos da bancada. Agora tem a cirurgia terapêutica, que essa é mais complexa, porque envolve a consequência. Por exemplo, você vai retirar uma pedra do rim, ou vai não sei o quê, e por algum motivo a cirurgia não dá certo e você tem que tirar o órgão. E não disse nada. Não, eu estou dizendo, Chicão, são cirurgias diferentes, características diferentes, é preciso ver o quadro e avaliar até que ponto o médico errou ou não. Ok, obrigada. Tá bom, legal. Boa noite, amigos da bancada. A maioria dos políticos do Brasil não estão interessados. Não mais nada, nunca. Não, mas eu posso te perguntar, mas é que tu, ao invés de dizer pergunta pro Chicão. não pode, não, ponto. Ele não respondeu nada, disse que tem que avaliar. Ele enrolou. Então. É pergunta de deputado, ele enrolou. Boa noite, amigos da bancada. A maioria dos políticos do Brasil não estão interessados em representar o povo. A política no Brasil é uma carreira com um fim de locupletação. Claro. Nesta Sodoma e Gomorra em que se transformou nosso país, não se encontra um único Ló que possa ser poupado do fogo da depuração moral e ética. Eita, Denise de Bagé, tá bom esse texto da Denise, hein? Olha aqui, ó, o Guilherme Leal faz dias que ele pergunta para nós aqui, ó. Reserva do Groi ou Léo, viu? Hã? Reserva do Groi ou Léo? Obrigada, porque tem tudo a ver com o que eu estou falando. Depois ele fala do Chicão. Boa noite a todos da bancada. Meu nome é Guilherme de Pelotas. Vocês estão sabendo do processo que está acontecendo aqui sobre as falsas candidatas a vereador que concorreram para suprir a cota de mulheres em alguns partidos de Pelotas? As candidatas laranja que deram seu nome para os partidos? Isso tem no Brasil inteiro. Tem no Brasil inteiro. A legislação eleitoral obrigou e pegaram o nome de todo mundo, até da guria que vendia cachorro-quente frente à sede do partido. Nada contra ela não pode cachorro-quente. Nada contra ela não pode ser candidata. Humilhou todo mundo que vende cachorro-quente agora no pacote. Não humilhei. Eu criei uma figura para mostrar que pegaram qualquer pessoa, não é independente de condição ou não, é pela circunstancialidade. Tinha uma pessoa que vende cachorro-quente ali em frente à sede do partido. Me dá aí teu CPF, uma mulher, teu dá teu CPF, você vai ser candidato do partido. Não, só para constar. Se eles contratam
contratam funcionários fantasma, isso... Imagina candidata fantasma. Novamente concordo com o grande Chicão. Álvaro Dias é um grande nome. Mil beijos, amamos vocês, não perdemos nenhum programa. Andressa e Marco de Erechim. E outros telespectadores Álvaro também Dias se é radialista manifestaram também. exatamente desta forma. Marcelo Soares, o que seria do Gustavo se não existisse o PT? Saudações, E Marcelo. não tinha assunto. O assunto do Gustavo é o PT. Não é, não É o é. PT, o Temer e o Janot. Mas é que tem muito O cara assunto, entende né? de cinema, de música, de Mas vai muito futebol. desdobre, vai muito no pacote. Mas muito é que o enrolation. PT tem muito assunto, né? Ainda mais agora que o Lula diz que sonha em construir o bloco de esquerda para 2018 com o PT, Ele vai ser no PDT, carnaval? PSB e PCdoB. Vai ser no carnaval? Imagina, eu acho. Bloco de esquerda. Bloco de esquerda. Ziriguidum, esquindolelê. Ele disse que tem esse sonho, se o partido colocar ele como candidato à presidência, Mas né? o partido é dele? É óbvio. É que ele fica dando uma volta, Seu né? partido é bom, né? Dona Mas é Magda. impressionante. Pois Ô, não, Marga, eu Samara. trouxe uma notícia pra ti, Marga. Ai. Da apresentadora que eu vi, lembrei e tinha que te trazer. A apresentadora aqui da Coreia do Norte, o nome dela, para aí. O nome dela é Ri Chun-hee. Ela tem 70 anos. Sim, uma velhinha. Ela é uma apresentadora já de muito tempo e tal. E ela é a apresentadora oficial das notícias Chamaram do ela Minimal. só para dar essa notícia. Sério? É. Só para dar essa É só ela que dá as notícias do governo e do bofe lá, o Kim Jong. Tchon. Ela teve um paroxismo. E ela virou a sensação da internet, dos memes e tudo. Como é que ela só fala dela? Isso se chama paroxismo? Pra mim é um ataque Histriônico. E ela é a porta-voz do regime coreano. Dona Magda. Não, senhor. Ela é a Magda Beatriz do Atualidades Pampa. Tu acha? Acabou. Você é a porta-voz do nosso programa. Construindo a Magda, que é uma diva, que parou o preso um dia de noite. Ai, Tu não para o isso. preso, eu paro e a Magda Eu paro, é só entrar Detalhe. bêbado lá, eu paro o bar. O Minimal, Preso, presidente da Coreia, que diz pra ela como ela deve dar a Fábio notícia, Assunção. os Ensinou termos ela, que ela dirigiu deve. ela. Ele dirige Ele manda ela nela. totalmente. Eu gostaria de falar para as pessoas, eu tenho encontrado muitas pessoas na rua, eu caminho muito e tal, pessoas que estão totalmente desesperadas porque não têm emprego e a situação está muito difícil para muitas pessoas, as pessoas estão trabalhando pela metade do salário, as pessoas não conseguem trabalho, estão cada vez mais desesperadas. Né? Eu vejo homens com crianças no colo pedindo, mulheres com crianças no colo pelo centro de Porto Alegre. Eu vou aqui. Ontem eu dei uma frase e hoje vou dar uma das maiores frases que eu li, esse aforismo que eu li em toda a minha vida. E essa frase vai especialmente para as pessoas que estão atravessando extrema dificuldade no dia de hoje. Mark Twain, o grande escritor americano, disse o seguinte, prestem atenção, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Conhece essa frase? Conheço. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. De quem é essa frase? Mark Twain. Eu já tinha ouvido essa frase, mas não sabia de quem era. Muita gente acha que era o do Cotô. O escritor, do Mississippi. Isso. Era uma figura, ele nasceu em 1830 e pouco, 75, etc. Então, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Então, isso para as pessoas que acham que é impossível, tem que lutar, tem que fazer, tem que brigar, tem que decidir, tem que sabe, força para vocês. Agora, falando no centro de Porto Alegre, hoje um motorista do Cabify, que é um aplicativo, né, parecido com o Uber, que a gente fala sempre aqui. O motorista foi pego pelo DENARC traficando. Dentro do Cabify? Dentro do carro. Dentro do carro. Exatamente. Ele e o passageiro. Foi preso. Do Cabify. Os dois, ele e o passageiro foram presos. Bem escolhido, né? Ah, meu Deus, agora não tem mais salvação. Até o Cabify, que era tão Isso é inerente. Isso é inerente. Isso tem em tudo que é lugar. Agora, sabe que É uma doce ilusão de achar que tem aqui, não tem ali, tem lá, não tem. Sabe que no Brasil, Magda, até pertinente a esse assunto, nós temos uma coisa que se confunde, que é o segredo, o sigilo fiscal, com o segredo das inter-relações pessoais. Eu acho que nós devíamos ter um sistema mais aberto. Por exemplo,
Nos Estados Unidos, você conhece a vida de uma pessoa acessando essa pessoa no sistema americano de identificação. Então, por exemplo, você vai contratar uma pessoa, imediatamente você digita ali, você fica sabendo se essa pessoa tem condenação na justiça, quantas multas de trânsito tem, onde estudou, tal. Aqui no Brasil, você obter informações de alguém, você tem que revirar o mundo. As próprias informações. Como é que você fica sabendo? Como é que você fica sabendo? Mas tu não sabe nem o passado da namorada. Um amigo meu ia casar com a mulher, descobriu que a mulher de programa. E estava noivo dela há um ano. Mas o Brasil é uma maquiagem total. Mas aqui tem coisas que não acha que alguém ia saber que o cara... Mas não é, a mulher está contigo e se virando de tarde aí. Bom, aí outra tá coisa. Bom, quer dizer, o cara foi descobrir antes. Teve um chilique, o cara. Tá, eu vou te falar uma coisa. E a pior coisa que tem é quando o sujeito se apaixona por uma pessoa de vida instável. Bom, vamos lá. Dona Magda, mais uma vez me manifesto... Porque tu olha assim pra mim... Presta atenção, por favor, até porque é pra ti. consórcio no passado... Vamos deixar a vida privada para outro programa. Vamos deixar para outro programa. Olha aqui, ó. Dona Magda, mais uma vez me manifesto para rebater o ódio do senhor Tofani contra o Inter. Acho que está demais. E a senhora, antes de gremista, é âncora desse grande programa e deve chamar a atenção desse cidadão. Abraços, Henrique Garcia. Eu ouvi dizer que o Grêmio está indo para as quartas de final da Libertadores. Não, é que o Alto fez um comentário do Inter que até a Cris consegue dar uma cutucada no Inter. Tem necessidade. O Internacional está bem, então. Não sei, Chicão. É o rei do mimimi. Vai ter do Alessandro. Tá, outro e-mail pro Chicão. Márcio Gonçalves. Fiquei fã número 1 do Chicão. Ele é como eu. É feio e se acha bonito. Não pega ninguém e se acha pegador. Mas é sincero. Adorei a comparação que ele fez entre Grêmio e Inter. Abraços a todos. Márcio do bairro Partenon. Esse cara tem que ler teu livro, né? Não, eu tô lendo pra ti. Ele tem que ler teu livro, Eu vou lançar um livro ano que vem. Esse cara existe, é um CPF. Tá foto, ele é de Marte, esse cara aí. Não, o livro do Chicão tem que ser só de fotos, porque se for de... Boa noite. Adoro esse programa, em especial Vitorino. É difícil nos dias de hoje um jornal que fala abertamente todos os assuntos com tanta leveza. Me divirto mesmo quando o assunto é pesado. Beijos a todos, Regina Korchner. Obrigada. Agora, sabe o que eu falo? Gilmar Haddad da Silveira. Boa noite. Eu não gosto de cachorro quente, eu gosto de gata quente. Porque Magda, acontece o seguinte, eu e o seu Benhur Marchiori, um ex-delegado que está na Regional, nós falamos de uma coisa do Internacional, a mesma coisa. Esses salários do Internacional é um absurdo, é incompatível com o futebol que está jogando. Isso aí que revolta. E ninguém fala na bancada, todo mundo é mimimi. O cara ganhou R$1 milhão, não Mandrake que a China queria levar ele. O seu D'Alessandro. E não ganha do Boa Viagem. Aí vem esses papinhos chatos. Boa Viagem. É muito chato esse papo. Agora menos mimimi. Leandra, nós não temos Instagram. Mas daí, Chicão, tem que ver os outros times, porque não é só o Internacional que tem salários absurdos e não tá jogando nada. A dona Maria Tereza mandou uma mensagem. A dona Maria Tereza mandou uma mensagem pelo meu Facebook, muito legal. Ela disse o seguinte: vocês são os marrentos mais amados do Brasil. Marrento é tu, né, cara? Eu só falo a real minha, né? Eu sou Gustavo Vitorino, é o real show. Ele fala a real minha. Pegou. Vem cá. Bico. O reality, né? Uau, olha aqui, Gustavo Vitorino. Foi brabo agora. Bico. Sandro Torres. Boa noite, bancada. Sandro Torres de Gravataí. Gustavo Vitorino. Do alto sua prepotência e despreparo forma uma legião de Maria vai com as outras. A profundidade de suas convicções é semelhante a uma poça d'água. Ataques rancorosos à esquerda escondem a completa inoperância da direita raivosa enquanto projeto de governo, pois visa defender os interesses das entidades patronais e empresariais. Chicão Tofani, suprassumo da futilidade, junto às meninas que são vozes sem ideias, aquelas que faziam o programa. O senhor Marli, com toda a sua bagagem, contribui junto à âncora Margatriz, tentando dar alguma credibilidade. O Vitorino chamar Gandhi de peladão do lençol é dose. Melhora, Sandro Torres. A gente também te adora, Sandro, dá uma melhoradinha no teu humor. Hoje tá bravo. O Sandro tá muito de mal com a vida. Manda ele fazer um ensaio pelado, que nem ele
Vai lá, Sandra. Ninguém abraça a tua causa A aí. pessoa manda um e-mail desse, é bom. Como diz o Mário Marcelo, bota um vento nas partes pudentas. Aí eu não entendo. A pessoa manda um e-mail deste, que não gosta de ninguém da bancada, e ele assistindo o programa. É que é masoquista, gosta de sofrer. Masoquista. Entendeu? Tem ciúmes. Ele gosta do programa. Ele gosta do Chicão Tofã. Agora, ele tem um projeto, um caso comigo, como eu não quero. Só um pouquinho. Quando o senhor Vitorino começa a falar, ele começa a discutir com a televisão. Ele Vitorino, grita. sai daí! E o Vitorino tá lá. Sandro, amor e ódio, andam juntinhos. Eu conheço isso. Boa noite, dona Magda. E o Sandro assistiu o Estúdio Pampa também, Luiz né? Ele Carlos falou no Ribeiro e-mail. Cerveschi. Boa noite, dona Magda. Parabéns pelo programa. Onde anda a sineta para pôr ordem na bancada? Tu não inaugurou ainda, né? Essa aqui já inaugurei bastante. É muito tímida. Até demais. Vou votar no Lula. Votar para ir para presidente Bernardes ou presidente Prudente. Presídios no interior de São Paulo. Só estes cargos eles reelegem, diz o seu Manuel Azevedo. O doutor Estevam disse que ia botar ácido hialurônico na boca do Vitorino, para ficar uma boquinha mais... Botar o quê na minha boca? Ácido hialurônico. Vai ficar uma boquinha bonita. Não, deixa a minha boquinha assim, é feinha, mas... Boquinha de chupa-ovo? Parou? Que isso, Chico. É tua. Deixa a minha boquinha assim, doutor Estevão. Mas ele não falou nada Boa disso. noite, dona Magda. A Jéssica está solteira? Bonita. Não estou solteira. Bruno estou Lima. namorando. O Estevam não falou nada disso. E se você quiser entrar na fila da Jéssica, vai até Santa Maria, onde termina a fila. Ai, que... Eu não sei, Gustavo Vitorino, eu não sei o que tu dissesse aqui, mas o Rafael Fantinel... Mais um pra me xingar. Não. Eu não sei o que tu falasse sobre a atriz da Mulher Maravilha. Gal Gadot. Não, o nome sim, mas ele disse assim, senhor Gustavo Vitorino, em Israel o serviço militar é obrigatório. Tanto para mulheres quanto para homens. Portanto, gostaria apenas de acrescentar a informação dada por você. Em Israel, uma mulher ser ex-militar está longe de ser algo anormal. Aliás, algo muito comum. Franco tem 14 anos. Sim, mas eu não disse nada demais. Eu apenas disse que ela era ex-militar e que tinha treinamento militar para fazer. Exatamente, teve um filho. Fazer as ajudou ela no cenas. filme. Um grande elogio, porque ela... Pois eu também achei, por isso que eu não tinha entendido também. E não bastasse isso, é bonita pra burro. É linda. Uma coisa, olha aqui, o Rafael Corrêa não é a primeira pessoa que escreve um e-mail falando sobre isso. Ele fala num colégio em especial, mas ele diz assim, algo que tem me chamado a atenção é o vocabulário obsceno usado pela elite, principalmente por terem maior acesso à educação, começando pelas escolas de renome até as universidades. Na época que estudei no Colégio Maria Imaculada, que até não é um dos mais famosos, lembro do esforço das irmãs para que a gente tivesse mais cuidado com o vocabulário. Também estudei lá e conheço bem a forma de ensino. Os tempos são outros também, né, dona Magda? Hoje em dia as coisas mudaram muito, as pessoas são mais liberais. E outra coisa, o vocabulário diminuiu, as pessoas estão falando menos palavras. Quando, às vezes, O Vitorino não. O Vitorino está aumentando o vocabulário. O Air Alves Freitas faz uns comentários aqui, no final ele diz que o Chicão é o cara. Isso é verdade. A atitude máxima, o meu novo slogan para 2018. Máxima Pegada e máxima atitude. Chicão Tofani, atitude máxima, parece nome de filme. Exatamente, vai ser isso aí. Muito fé. Do Bruce O Willis. Volney se manifestou a respeito do programa de ontem. Eu não participei, mas enfim, debochar de mim. O que ele quer? Mulher Nem vou tem falar que pra ter não abrir. diferença, sim. Gastam com cabelo, com maquiagem. Também. É do preço. O homem bota uma calça e vai pra festa. E nem Volney toma banho, de às vezes. cachoeirinha. E tem, Parabéns pelo programa. outro fator, né? As mulheres ainda recebem menos que os homens, né? Sim, foi salário das É o que eu falei. Agora, uma mulher para se produzir, Magda, ela gasta uns 300 pila, não sabe. Deixa eu te O homem dizer aqui, tem a camiseta, um Se não perfume for bagaceiro, Bagaceiro. uma cueca nada a ver e tá no game. Tá, olha Você aqui, leva deixa eu lá. dizer que o Carlos Eduardo da Silva Pinto, nosso telespectador, mandou um e-mail sobre isso também, ele botou assim, meia entrada para mulheres e ocupação. Boa noite, dizer. Vejamos
O Estado se mete na cobrança de meia entrada para mulheres praticada por casas noturnas, o que, na minha opinião, é uma estupidez. Cada um vai onde quer e cada estabelecimento tem sua política de preço. Agora, segurança pública e jurídica para os proprietários que têm seus imóveis invadidos, isto não existe. O governo não faz o que é obrigação e se mete onde não deve. E alguns dos políticos encontram problemas onde não tem e não aceitam as soluções para os problemas que existem. Muito bem colocado, Carlos Eduardo. Na Muito música, obrigada. identifiquei, eu estava tentando desde o início do programa identificar onde eu já vi esse óculos do Chicão. Isso aqui é um óculos de Fati que eu estou usando no meu ensaio e lançando um novo Cássio a LED. Iluminação a LED. Isso aqui é raríssimo. Eu falei óculos. Sabia que tu tem uma iluminação do relógio pelo fluorescente. Sim. Ou por uma luz normal. Isso aqui é uma luz LED. Eu sei de onde eu vi esse seu óculos. Aonde? É o óculos do psicopata assassino canibal do filme Sin City. É? Não sei se ele diz. O que você quer dizer com isso? Quer dizer Mas ele andou te Que é os óculos do psicopata assassino canibal do filme Sin City. Só isso, entendi. Eu acho que ele está desconstruindo o Sin City é uma adaptação História em quadrinhos. Tá, tu tá me achinelando. Não tá te chinelando. É que ele usava um óculos desse, bem espelhado, um óculos claro e espelhado, assim. É o Bruce Willis Aí dava do filme, cena. não é? Mas ele não é o assassino. O psicopata assassino é aquele menino do Senhor dos Anéis. Um menino baixinho, Gustavo mas era Vitorino, canibal. olha aqui, ó, que informação triste essa aqui, ó. A pessoa, por razões óbvias, pede pra gente não citar o nome. Fui na CE reclamar que não recebi a conta de luz de uma propriedade no interior atendida por mim. A resposta que recebi: a conta está em nome de outra pessoa. Indaguei: como assim, se a propriedade é minha? Resposta: qualquer um pode solicitar ser responsável pela conta. Basta ter a sua carteira de identidade, que é legal. Por isso, tantas pessoas entram na justiça para provarem que não são responsáveis por determinados ônus em seu endereço, invasões, etc. Pergunto: isso é legal? Infelizmente é. É? Olha a bagunça que é. Por exemplo, uso capião urbano, que são 5 anos. Tem gente que invade uma área de terra e pede uma ligação. Vai lá com o documento dele lá, pede uma ligação de energia elétrica. Liga, pronto. Depois de 5 anos, ninguém reclamou, ele pagou a luz, vai lá, pede a propriedade do imóvel. Isso que é absurdo. Isso só no Brasil, né? Que vergonha. Isso só no Brasil, essa bagunça, né? Olha aqui, ó. Direito à propriedade inexiste. Tanara Ganser. Olha os lanceiros, os negros, esse aí que estão invadindo agora o motel. Levando em consideração a colocação da Jéssica sobre a falta de verba para a Polícia Rodoviária Federal, quero perguntar o seguinte: será que esta falta de verba para a Polícia Rodoviária Federal está ligada à Operação Lava Jato ou demais operações? Pois acreditamos aqui em casa que a ideia do governo federal é enfraquecer a polícia para que tais operações não tenham como prosseguir por falta de efetivo. Obrigada pela atenção, Tanara Ganser, de Passo Fundo. É curioso. Não duvido, né? Eu associei imediatamente. É porque acertou no fígado da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal acho que nem tanto, mas a Polícia Federal vinha sofrendo. Lembra quando mudou lá a ministra da Justiça, coisa e tal, a Associação de Delegados Federais resmungou. Para aí, devagar. Não empurra aí, porque o negócio... É isso aí. Então, me parece que tem uma coisa no ar aí que não pode ser desprezada. Eu não duvido, e eu também não duvido que a falta de incentivo para a educação também seja por isso. Sem dúvida, que pessoas não cresçam, não estudem e sejam mais inteligentes do que os próprios políticos. Poderiam mandar os parabéns para a aniversariante Tereza, acho que é Schneider, que não cortou aqui o e-mail, mas deve ser Schneider, que hoje completa 89 anos. Ela está sempre de olho no Atualidades Pampa e hoje não seria diferente. Está esperando aqui. Senhora Tereza Schneider, parabéns pelos seus 89 anos. Feliz aniversário. Quem mais faz aniversário hoje, Marlon? Hélio Bicudo, grande advogado, jurista brasileiro, político também, foi vice-prefeito de São Paulo. Eu ouvi uma declaração que ele fez sobre o Lula hoje, dizendo que a vergonha que ele sente ter sido amigo do Lula. Quando ele conheceu o Lula tinha um apartamento de 40 metros quadrados, isso ele dizendo. E hoje o Lula é um dos homens mais ricos do Brasil. E isso dito pelo senhor Hélio, doutor Hélio Bicudo. Fundador do PT. Isto. Ivo Pitangui,
que faleceu o ano passado, o maior cirurgião plástico do mundo, segundo os maiores especialistas em cirurgia plástica do mundo também. Ele foi a figura mais famosa no mundo depois de Pelé, sem dúvida alguma. Por muito tempo ele era o brasileiro mais reconhecido no mundo depois de Pelé. Isso. Petrônio Gontijo, ator brasileiro. A maravilhosa atriz Ingrid Guimarães, que está completando 45 anos hoje. Eu acho essa moça maravilhosa. É mesmo. E eu quero mandar um beijo para Renata Fã, que está hoje completando 40 anos de idade. Apresentadora de televisão, Miss Brasil 1999, formada em jornalismo e direito, para quem não sabe. Renata Fã, parabéns. 40 anos, você continua maravilhosa e linda. E também outra moça linda, Gianni Albertoni. Quantos anos a Renata 40 anos. Um beijo para ela e para Gianni Albertoni também, que é outra moça lindíssima. São esses os aniversariantes. Dona Magda. Muito bem. Olha aqui, ó, deixa eu contar mais uma coisa para vocês. Engraçado, Magda, diz a Leila Fernanda Moreira. O Chicão e o Vitorino quase sempre estão com a acidez nas palavras. Eles sempre odeiam tudo e todos. Mas, quando o telespectador manda e-mail dizendo a verdade, eles ficam debochando da opinião dos outros ou sendo cínicos. É por isso que o Brasil virou essa torre de Babel. Ninguém se importa com nada no final, ao invés de baixarem a cabeça e aceitarem e tentar mudar. Viu? Levaram um xixizão. Acabei de... Torre de Babel é quando ninguém se entende. Dona moça que ela acabou de perder ali. Vou dizer uma coisa para a senhora. Não a gente dá com opinião contundente aqui sobre pessoas públicas, assuntos política, economia. Chicão xinga jogador, xinga não sei o quê. Sem ofender. Eu também faço a mesma coisa, é o nosso trabalho. Agora, ligar para cá para ofender a gente é mais ou menos como você dar um soco na cara do carteiro que entregou uma carta para você que você não gostou. Então... Olá, bancada. Perdoe-me por entrar nesse assunto da educação no vocabulário atual. Antigamente se chamava professor ou professora. Hoje é sora. Colega, hoje é cupincha. Olha onde chegamos nos dias de hoje, Tiago de São Leopoldo. Verdade, acabou. Essa é a verdade mesmo. Quem fala 1000 e poucas palavras hoje é um intelectual. Dona Magda, por favor, não deixar o Chicão falar mal do Inter. Jorge Mendes de Uruguaiana. Olha aqui, ó. Isso aqui é a Dona Leila, eu acho, ó. Porque, de novo, essa aqui que tinha mandado. Ela tinha mandado mais de uma vez. Meu nome é Lucas, tenho que defender o meu time Inter. Dizem que estamos nessa situação por sermos soberbos. E sim, nos tornamos soberbos, mas depois de ganhar 2 Libertadores e um Mundial nos últimos 10 anos, agora os gremistas ficaram 15 anos sem ganhar nada. Ganharam agora a Copa do Brasil e já estão se vangloriando como rei de Copas. E por aí vai. E olha que situação de turistas no Rio de Janeiro, parece cena de filme, dos filmes daqueles thrillers do cinema. 2 casais de turistas estavam fazendo a trilha para subir no Corcovado. Existe uma trilha pelo meio da mata para subir no Corcovado, que muitos turistas ou até moradores do Rio de Janeiro fazem. E 2 casais, um casal de poloneses e um casal de de ingleses, foram assaltados. O rapaz polonês está no hospital ainda, estado que requer muita observação. O inglês foi liberado, já reconheceu os bandidos na delegacia. As mulheres não foram agredidas, mas, o Corcovado, que é símbolo do Rio de Janeiro, é uma das 8ª maravilhas do mundo moderno, tanto é que se chama o Santuário do Corcovado, por não ter uma segurança, não ter um controle disso. Mas olha, foi difícil. Já vi vários filmes nesses moldes e parece um roteiro de cinema também isso aqui. Que horror, que coisa horror, né? Coisa horrível. E a polícia, ela apreendeu mais um, dos acusados de matar a rainha de bateria, que faleceu em fevereiro deste ano, a rainha de bateria da Imperatriz Dona Leopoldina. Eles encontraram mais um adolescente. Já tinham prendido 2 homens, um de 25 anos e outro de 19, e agora prenderam mais um suspeito de ter participado da morte da rainha de bateria lá em Cachoeirinha. Ele foi preso em Canoas. Que morte trágica desta mulher, que estava dentro do carro para esperar a filha
e levou o tiro. Coitado. Mas esse crime foi passional, a vingança? Não, era uma tentativa de assalto. Uma tentativa de assalto. Não ficou... Patrocínio. Exatamente. Isso pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento. A qualquer momento, né? Deixa eu ler o e-mail do Lucas. Mais cedo no nosso programa, nós falamos sobre o Inter, o Chicão falou sobre o Inter, enfim, e alguns telespectadores ficaram bravos e tal. Então, o Lucas Padilha dos Santos disse o seguinte: meu nome é Lucas Padilha, tenho que defender o meu time Inter. Dizem que estamos nessa situação por sermos soberbos. E sim, nos tornamos soberbos, mas depois de ganhar 2 Libertadores e um Mundial nos últimos 10 anos. Agora os gremistas ficaram 15 anos sem ganhar nada. Ganharam agora a Copa do Brasil e já estão se vangloriando como rei de Copas. Isso, ao meu ver, também é soberba. E todas essas cornetas, pressão cruéis que fazem com a gente, vai voltar para eles. Quem é soberbo não vai longe. A gente viu. O Inter não foi, muito menos o Grêmio. Tá aí, Lucas Padilha dos Santos. Tá aí a defesa do Lucas. Isso é verdade, porque o Grêmio já esteve nessa situação 2 vezes, mas eles esquecem, a memória é curta. Mas é que é assim, um dia para cada um. É a gangorra que do Grêmio já passou e nós estamos vivendo o problema agora. A dor é agora. A dor é uma dor isso aí. O problema é que o Internacional tem dono, o Grêmio não tem dono, essa é a diferença. Não, tem a torcida. Tem um time de diretores que vem há 10 anos trocando diretor, presidente, é o mesmo grupo. Não tem troca de poder ali no Internacional. Tu já notou? Isso não é uma coisa saudável, né? Troca de poder é saudável para uma democracia, inclusive dentro de um clube. Sim, claro. Tu já notou, Chicão, que até os discursos são os mesmos? É igual. Esse os presidente discursos são os mesmos e às vezes passado, até o jeito de falar, sabe? É a mesma coisa. São os mesmos, é uma coisa que chama atenção. A reciclagem, ela tem que ter. Tem que ter troca. Olha aqui, o Luciano... A relação também tem que ter, sabe? Tu acha que tem que reciclar? Eu acho que tem que chegar uma hora... Como é que a gente se recicla? Como é que a gente recicla a relação? Chegou uma hora que o parceiro ou a parceira perdeu a validade, como tudo na vida perde a validade, carro perde, tu vai comprar um alimento, perde, essa madeira prazo de validade, então. Tem, as pessoas têm prazo de validade. Não tem, Chicão. Isso é o ciclo humano, é assim, não fui eu que inventei, eu sou simplesmente... Eu vi uma história, eu não lembro agora a idade certa, mas eu vi uma história ontem, até trouxe no programa de ontem, de um casal de velhinhos que faleceu aqui no Rio Grande do Sul. Casados há 1000 anos e... 64 eu não sei se foi a esposa que faleceu antes, mas o intervalo de 5 horas. Mas eu concordo. Claro que toda regra tem uma exceção. Tudo bem, na época do meu pai e da minha mãe, concordo disso. Depois que veio isso aqui, relação não vai muito longe. No ano que vem é outro namorado, é outro, é bom. Assim, eu acho que as relações, hoje em dia, elas têm durado muito menos do que duravam, por vários fatores. Porque antigamente era feio se separar, na sociedade a pessoa ficava com uma fama horrorosa. Mas ficavam juntos. A mulher, exatamente, a mulher, mas assim, ficavam infelizes, o casamento era uma droga, mas eles ficavam juntos. A mulher porque a sociedade era muito... pecha, era quase prostituta. Então, assim, existia isso. Isso foi uma conquista. Mas também acho que o Chicão tem razão no sentido de que as relações também se tornaram... As pessoas agora elas não aceitam as frustrações e as coisas ruins que uma relação tem. Então, assim, banalizou. De um lado, agora pode se separar, que não tem problema, porque todo mundo é mais separado do que casado, essa que é a realidade. Mas as pessoas elas não aceitam que uma relação ela tem coisas boas e ruins. E são não muito existe rápidas, cara. Uma relação que é só boa. Até seria um saco, pra mim, cara, o mais importante das relações, Jéssica, é o seguinte, não é do jeito que eu tô falando. A mulher conhece um cara, gosta do cara, passou um fim de semana com um cara, 2 semanas depois já põe na internet, é o amor da minha vida. Isso é verdade. É muito rápido o amor da minha vida e é muito rápido que termina o amor da vida. Banalizou muito banalizou. As relações hoje são absolutamente hedonistas. E descartáveis. A prática do prazer imediato. Eu sou prova disso. Então as pessoas querem naquela hora, daqui a pouco não querem mais. Tem gente que fica junto, que curte, fica
morar junto, que quer construir uma família, que quer apostar num casamento. É difícil. Só que dá trabalho, mas é uma coisa, dá trabalho. Dá muito trabalho. Eu sou uma pessoa que aposta no casamento, eu gosto. Às vezes tu tá com uma pessoa e não conhece a pessoa direito. Imagina uma relação. Uma pessoa não conhece. Uma relação Exatamente. Já foi relacionamento sério no Facebook. É que eu acho que, infelizmente, hoje as relações elas não duram tanto tempo porque as pessoas não têm paciência e elas têm muita oferta. Isso é verdade, a oferta. Porque muitas mulheres estão desesperadas para encontrar um homem porque a relação não dura tanto tempo, então elas acabam ficando desesperadas e acabam assumindo o relacionamento muito rápido. Então eu acho que a falta de paciência para enfrentar problemas juntos, para querer ter uma pessoa que tenha problemas, eu acho que isso colabora muito para que tem menos amizade. A recíproca é verdadeira, tanto nas mulheres quanto eu tô na fase das parcerias. As pessoas não têm mais paciência. As pessoas têm que entender que para conviver com outra precisa muita coisa. Muita coisa. Precisa muita coisa. Muito amor. Isso é nas relações pessoais, nas relações sociais, para tudo. Coisa, né? Não é só amor, tem uma série de coisas que envolvem. E outra, né, Magda? Hoje tem muito isso e essa geração vem com isso muito forte. Precisamos ser feliz. Exato. É um papinho de feliz todo dia. Todo mundo tem que estar feliz. Sabe? Acho que ser feliz é uma coisa assim. Aquele sentido feliz que está lá e amado. Daqui a pouco está infeliz segunda-feira. Não, primeira coisa, se tu vais procurar felicidade, realização numa outra pessoa, tu já começou errado. Não, já tá infeliz, né? Já tá infeliz. Tem que estar feliz sozinho. Tu tem que estar. Tudo começa aqui, ó, na tua pessoa. Se tu não é uma pessoa que tá bem, tu não vai te acertar com ninguém. Não vai. Eu mudei muito, Magda. É parceria e química. As duas coisas que me interessam. E fim de semana em Gramado. Ou na praia, ou em Mas não casa. é com o caráter, né? Aí na segunda-feira já acaba a relação. Tu não sabe nem o caráter da pessoa. Por isso que tu tá ficando sem carro, assim. Ele não, mas ele não leva o caráter pra Gramado. Casamento sem sexo, Chicão. Não existe isso aí. Isso não existe. Não existe. Sem fetiche também não existe. E a mulher O que é o fetiche? A mulher tem que dormir de salto alto, pra minha cabeça. Dormir de salto alto. Porque ela se levanta, vai na toalete, tu olha, a mulher ficou rebaixada. É aro 13. Não é legal. Aro 13, ai, que barbaridade. Ela tem que estar perfumada pra dormir, até pra ir pra toalete. O Vitorino nem tá. O Vitorino era um esquema Chicão tem selvagem. que casar com uma boneca inflável. Não é, querida, é que eu sensualizo a relação. O Vitorino faz necessidade na relação. Mas é que na relação faz parte a realidade também. Não, mas Gente, eu quero dizer pra vocês que esse programa é qualquer coisa, entendeu? É qualquer coisa. Então, como é qualquer coisa, então vou mostrar pra vocês que bonito que... Ganhamos todos. Eu recebi. O que acontece? Podia passar um chimarrão, né? 45º Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis. Eles mandaram de presente, começar a tomar chimarrão. A gente pode tomar chimarrão amanhã? Não, aqui não. Não, de jeito algum. Por que não? Porque quando eu seja... Não pode... Escuta. Não, a primeira coisa que... Só um pouquinho. Primeira coisa que não pode fazer é interromper uma coisa que a gente está dizendo. Isso é verdade. Eu estou tentando divulgar o 45º Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis, que nós todos fomos convidados. Estamos sendo convidados pela Administração Municipal de Nova Petrópolis, pela Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs. O acendimento da chama folclórica e a abertura oficial desse festival acontece no dia 14 de julho, às 19 horas, na Rua Coberta, Praça das Flores, em Nova Petrópolis. É uma festividade maravilhosa, onde você tem uma programação linda. Muito obrigada pelo presente. Vão me obrigar a aprender a fazer chimarrão. Eu adoro tomar chimarrão, mas eu não sei. Não sei fazer. Eu adoro e eu não tenho. Tem uma programação linda. Tem uma programação de 14 a 30 de julho de 2017. Sucesso. Magda, quando o Paulo Sérgio terminou o programa dele, eu fiquei tão feliz em ver o Felipe Laetano. Eu gosto tanto do Felipe Laetano, que vai um abraço a ti, Felipe Laetano, o guerreiro, o cara boa pinta. Eu, se eu fosse mulher, andaria de mão dada com o Felipe Laetano.
na aparição. A mulher dele não ia gostar dele. A mulher dele tá gostando, porque ele é um cara transado e legal. E recebe um elogio de nível vindo de mim aqui. Ah, bom. Baita nível. Olha, o que não está sendo... Por quê? Não sei. É o amor e ódio que eu Hoje foi essa declaração. Anda de porte. Amor e ódio não, Carla. Até porque eu não odeio o Chicão Tofani. Não, eu só discordo das opiniões dele. Eu estava concordando que é mesmo de alto nível. O elogio. Quem está odiando algo é o Luciano Costa. O Luciano Costa mandou um e-mail para nós hoje bem cedo, mas eu estou lendo agora. Ele está criticando o que ele achou do fim da várzea, né? Ele disse assim: Magda, acompanho sempre esse programa. Hoje me deparei com a várzea que chegou ao nosso estado. Funcionamento do DAER, né? Um funcionário do DAER jogando brita com piche de cima de um caminhão para tapar um buraco. Sujou todo o meu carro por baixo, fim da várzea, disse ele. Luciano, de Venâncio Aires, abraços a todos. É assim que o DAER está trabalhando para tentar cobrir os buracos que ficaram em todos os lugares, que a gente sabe. Quer dizer, de cima de um caminhão, tu atirar a brita e atirar a picha, não pode ser. Tapando um buraco, fazendo outro no carro do indivíduo. Exatamente. Quem paga isso? Quem paga? Olha aqui, ó, ainda sobre futebol, a Karen Santos escreveu o seguinte: o Inter está em péssima fase, está assim, não faz jus aos salários astronômicos, não faz, mas tem uma torcida aguerrida que esteve ao seu lado nas grandes vitórias e está também nas derrotas, pois quem é colorado ou gremista de verdade honra a camisa e não debanda conforme sopra o vento ou muda a maré. Parabéns a Cris Bart, ao Marme pelo digníssimo posicionamento. São torcedores de verdade. Nada vai nos separar. Isso é verdade. Fala, Gustavo Vitorino, ao invés de ficar bicudo e nos criticando pelos nossos papos. Eu não estou criticando, é que você está falando assuntos que eu não domino. Que tu não domina, como, que tu exemplo, não gosta, claro, que é bobagem. Era no celular dele. Tu não domina um assunto. Isso é impressionante. Novidade. Eu não domino alguns assuntos. Mas eu queria ter ouvido a tua opinião. Nós temos agora... Não, essa coisa de relações interpessoais, eu sou bem atrapalhado. Eu sou... Tá com uma voz tão tristonha. Eu não tenho problema com essa coisa. Tá, então, sobre o que tu queres falar? Uma coisa importante eu queria falar, que interessa a todo mundo. Eu queria falar sobre a malha aeronáutica da América Latina, que vai sofrer mudanças significativas por conta de uma proposta. A Organização dos Estados Americanos tem uma divisão que estabelece os acordos entre os países para sobrevoo de áreas. São linhas aeronáuticas que a IATA e outros organismos internacionais estão determinando. O que acontece? A Argentina está pedindo mudanças significativas. Por quê? Porque Aerolíneas Argentinas, que era a empresa padrão da Argentina, não pertence mais ao governo argentino, não pertence mais à Argentina. Hoje é uma outra empresa chamada Lunar, Sonar, uma coisa assim. É uma outra empresa que tem verba pública, tem dinheiro público e faz os voos regionais. Por que eu estou falando isso? Porque o Grêmio Porto Alegrense, assim como alguns torcedores que quiseram acessar a cidade de Mendonça para assistir o jogo ontem, sentiram uma dificuldade que existe. E a Argentina precisa refazer esses acordos. O problema é que a Aerolíneas Argentinas ainda é tida como uma empresa argentina. E por conta disso, a inclusão de uma outra empresa implicaria num processo de reciprocidade que hoje não existe na América Latina. Então, nós temos, por exemplo, algumas empresas que estão num processo de cartelização, ou seja, comprando umas às outras. A principal delas é a Avianca colombiana, que já comprou a TACA peruana e abriu negociações para operar junto com a Copa do Panamá. Isso criaria, certamente, a maior empresa aeronáutica da América Latina. Maior, inclusive, que as próprias brasileiras, que a própria Latam, que é a Lanchilha associada com a TAM. Se isso vier a acontecer, vai mexer de forma muito significativa no mercado aeronáutico. E a melhor notícia que tem é a seguinte: a tendência de preços é cair. Porque acreditem, senhores, hoje para você ir de Porto Alegre a Santiago do Chile é mais caro que você ir de Porto Alegre para Nova York.
Mas deixa ser uma conversa dormonite. Para, deixa de ser bobalhão. Olha aqui, ó. Tu ouve e dorme. Parou. Chicão, boa Falando noite. de mulher de salto, mulher de espartilho, mulher de não sei o que. Tu acha isso interessante? Querido, não pergunta Tu acha isso legal? Se o cara Tu quer acha saber isso da maçã, legal? do Chile, do Equador... As pessoas querem notícia. Esse é um programa de notícia, não é um programa para falar de mulher. Um programa para falar de mulher, tu usa os termos que tu quiser, qualifica as mulheres do jeito que tu quiser, mas não é um programa, não. Mas não vamos falar da lata. Tu não falou de vibe de relacionamento, tu falou de mulher que... A mulher para ter que levantar de salto. Olha aqui, Eu acho isso interessante, acho isso legal. A nossa telespectadora, Jane Flamia, diz o seguinte: tô cansada de ver seu Aécio dar discurso e falar no seu avô Tancredo Neves. Ele tá mais queimado que pau de fogueira de São João. Vai viver nas fazendas que o avô deixou de herança, nunca adquiriu nada do seu trabalho. Ele disse que é pobre. Abraços, assisto sempre vocês. Não, mas não é a dona Jane, é o seu Dirceu Flamia. O avô tá se revirando no Mas eu vou dizer um outro negócio aqui também. Não tome também o Tancredo pela sétima maravilha. Eu ia perguntar que tal era o Tancredo. Não é bem assim. Pergunta pro Marney. Não é bem assim. O Tancredo tá longe de ser anjinho. Ele foi primeiro. Vamos não falar do cara que não tá aí pra se defender. Era mineiro, coisa. Não, quero ele que se defenda lá de onde ele estiver. Ele que se vire, manda uma carta psicografada. Vamos falar do defunto. Desrespeito a uns caras que é o pai da pátria aí. Pai do quê? Pai da pátria. Quem disse isso? Chicão, lembra do Chicão? No regime militar, no regime Ouvi isso de um professor de história. Não, Eu conheci a vida do Tancredo. As ligações dele em Minas Gerais, as ligações dele com o Banco Nacional, com o Magalhães Pinta, aquela turma. Ih, para. Mas comparado com os Marco Alba da vida, ele é um santo. Não, eu não estou comparando com ninguém. Eu só estou dizendo que o Tancredo está longe de ser o anjinho que pintaram. Mas no Brasil é o seguinte, morreu, virou santo. É muito grande. Todo mundo. O Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães promulgou a Constituição ao lado do Sarney. Terminou o programa. Amanhã a gente volta. Tenham bons sonhos, durmam bem. Logo depois do Jornal da Pampa, nós estaremos de volta para mais um encontro com Atualidades Pampa. Beijinhos. Até amanhã. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.